Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Guilherme. Hoje nós vamos ter uma conversa diferente. Hoje nós vamos falar sobre filosofia. Mais precisamente, nós vamos falar sobre a filosofia de Nietzsche. Então esse vídeo serve como um guia para que você possa ler Nietzsche e entender a proposta dele. Esse não é um vídeo daquele estilo, eu li para que você não precise ler. É exatamente o contrário. Eu vou dar explicações bem básicas aqui e vou dar um caminho exatamente para que você se sinta encorajado, você se sinta encorajada em ler a obra. Então a gente vai traçar a obra de Nietzsche num caminho lógico. Nós vamos falar sobre o seguinte, nessa ordem: Deus está morto, niilismo, transvaloração de valores, vontade de potência e o Übermensch. Essa é a lógica para você entender a proposta de Nietzsche. Algumas coisas, alguns conceitos podem entrar no caminho, mas tenha em mente que essa é a ordem para você entender a proposta dele. Então vamos lá, primeiro a gente precisa desmistificar algumas coisas. Nietzsche nasceu na década de 1840, 1844 e morreu em 1900, bem na virada do século XX. Ele não era nazista, ele não tinha pensamentos nazistas, eugênicos, nada disso. A proposta dele é de superação da condição de ser humano. O que acontece é que a Alemanha nazista acabou utilizando algumas ideias dele para justificar o que eles fizeram, mas essas ideias foram devidamente corrigidas para fazer caber na obra dele e desqualificar essa ideia de que ele era eugenista. É mentira isso. Então vamos lá, vamos falar sobre a primeira etapa do pensamento, que é a morte de Deus. Essa ideia está contida no livro A Gaia Ciência. A morte de Deus, quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está necessariamente falando que Deus morreu. Deus que todo mundo acredita, todos os cristãos, judeus acreditam, está morto. Apesar de ele não acreditar nisso, mas ele não diz nesse sentido. Quando ele fala que Deus está morto, ele está falando que a sociedade europeia ocidental subverteu a religião para criar uma escravidão mental e para conseguir as coisas para o seu próprio benefício. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na hierarquia da realeza ou na hierarquia da igreja, a gente está falando de modelos de escravidão mental, modelos que prendem o ser humano e impedem que ele tenha, que todo o seu potencial floresça. Quando ele fala da moral decaída do Ocidente, ele fala exatamente isso. No livro, ele diz: Deus está morto e quem matou foi você e eu. O que ele está dizendo, na verdade, é que a sociedade utiliza o cristianismo como uma forma de subversão da moral para construir um sistema de controle e de escravidão mental. Quando a gente fala de moral no Nietzsche, a gente precisa lembrar também de um outro conceito chamado o martelo. O martelo de Nietzsche é a ideia de que você precisa testar todos os valores morais um por um, de que você precisa questionar todos esses valores morais um por um, a fim de que eles sejam quebrados e que a sua verdade, e que a verdade desses valores morais seja exposta para que eles sejam colocados de lado, para que eles sejam descartados. Então, o martelo de Nietzsche é um teste de todos os valores morais para que, com isso, a gente possa entender que a moral europeia do Ocidente está decaída. Ou seja, a sociedade europeia matou Deus. Matou Deus no sentido de que o cristianismo
de que as religiões e outros sistemas subvertem a moral do ser humano e impedem que ele seja uma pessoa super, né? A tradução de Übermensch, que é super-homem, não é o super-homem Clark Kent, é um sobre-humano, um humano dotado de uma moralidade e de valores que transcendem a sua própria capacidade. No livro O Anticristo, você também encontra explicações e elementos que explicam a ideia da morte de Deus e da moral decaída. Então, depois de ler A Gaia Ciência, é importante ler O Anticristo para você entender essa lógica de uma forma mais completa. Vamos falar então agora sobre o niilismo, que é a segunda etapa do pensamento. Então, se Deus está morto, nós temos que ser niilistas, ou seja, nós temos que ter esse exercício de nos desprendermos de todos os valores morais que nós conhecemos, que regem a nossa vida, e a gente tem que ter uma vida sem esses valores. A gente precisa começar a encontrar valores próprios. E a gente só consegue isso a partir do momento que a gente limpa a nossa mente desses valores que são decaídos e começa a se preparar para encontrar valores novos. Então, a gente pode pensar o niilismo como uma forma transitória de pensamento. O niilismo, a explicação do niilismo, está contida em várias obras do Nietzsche, mas você pode começar lendo a Genealogia da Moral. Porque na Genealogia da Moral, além de fazer mais uma crítica à moral cristã, ele também vai falar sobre o niilismo. Então é interessante começar, né, ter como segunda leitura a Genealogia da Moral. Aí, o terceiro item é a transvaloração de valores. Então a gente sai da morte de Deus, Deus está morto, para o niilismo, para a transvaloração de valores. O que significa isso? É subverter ou recriar valores que vão fazer sentido nesse novo ser humano que está surgindo. É por isso que no livro Assim Falou Zaratustra, a gente tem uma ideia bastante completa de toda essa passagem, que vai ter uma explicação sobre o niilismo e daí vai falar sobre a transvaloração de valores. Outros livros também vão mencionar a transvaloração de valores, mas em Assim Falou Zaratustra, a gente tem uma explicação um pouco mais densa sobre esse conceito. Saímos de Deus está morto para o niilismo, para a transvaloração de valores e chegamos à vontade de potência. Para o Nietzsche, a vontade de potência é uma força vital, uma força que existe dentro do ser humano, que faz com que ele se expresse, faz com que ele viva de uma forma muito intensa. Então, para o Nietzsche, a vontade de potência é a vontade de se expressar, é a vontade de criar, é a vontade de ir além, é a vontade de mostrar toda a sua capacidade. No darwinismo, a vontade de potência, ou seja, a vontade de viver, é o que vai garantir a sobrevivência. Mas para o Nietzsche não. Para o Nietzsche, a vontade de potência é a vontade de sempre querer ser até o seu limite, de se expressar até o seu limite. A gente também encontra ideias parecidas, como por exemplo no Spinoza. O Spinoza fala de potência em um sentido, o Nietzsche fala nesse sentido de que a vontade de potência tem que ser essa vontade de superar esses valores morais, de encontrar novos valores advindos da transvaloração de valores e assim abrir caminho
para o último conceito, que é o Übermensch. Então a gente chega no último estágio, que é o Übermensch, que, como eu disse, em algumas traduções fala-se super-homem ou sobre-homem, mas na verdade o Übermensch é o ser humano que entendeu toda a moralidade vigente da Europa ocidental, aquela moralidade decaída, aquela moralidade castradora, aquela moralidade escravagista da mente, uma ideia ideias que prendem a mente, que prendem o ser humano, que impedem que ele tenha a sua real capacidade, a sua real potência. E o Übermensch vai se tornar a representação desse ser humano que é completamente livre, que é dotado de uma moralidade única, cooperativa, intelectual e por aí vai. Existe uma confusão de que algumas pessoas falam que essa condição de Übermensch pode se assemelhar a uma espécie de anarquismo. Mas a gente não pode pensar isso por dois motivos. Primeiro, porque Nietzsche não dá uma receita de como a gente tem que viver. Ele só dá uma receita de como a gente chega lá, de como a gente chega a ser o Übermensch. O segundo ponto é que até mesmo para Nietzsche, o anarquismo seria um tipo de ídolo. Ídolo é um conceito chave na obra de Nietzsche, porque é como ele vai chamar os valores morais. Então, cada valor moral ele vai chamar de ídolo, e esses ídolos vão ser quebrados com o martelo. É por isso que o livro se chama O Crepúsculo dos Ídolos, porque é o nascimento dos valores morais que vão se tornar decadentes. Então, ídolo é valor moral. O Übermensch, ele não tem mais nenhum desses valores morais que são decaídos, e ele constrói uma nova moral, uma nova forma de viver, uma nova forma de ver o mundo. Para o Nietzsche, o anarquismo também seria um ídolo. Ao longo da obra, a gente vai encontrar alguns outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de amor fati, o conceito de eterno retorno. O conceito de eterno retorno, inclusive, é o que pode caracterizar o Nietzsche como um filósofo determinista, pois se todas as coisas que acontecem hoje já aconteceram infinitamente para trás no tempo, e elas vão acontecer infinitamente para frente no tempo, então a gente pode deduzir que Nietzsche é um filósofo determinista, até mesmo porque a condição de Übermensch, né? O Übermensch está fadado a ser assim quando ele pratica o niilismo e a transvaloração de valores, e a partir da vontade de potência ele se torna esse sobre-humano. Então, pessoal, para que a gente deixe bem claro, uma ordem bem simples para a gente começar a entender o pensamento do Nietzsche. A Gaia Ciência, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, O Anticristo. Esses 5 livros podem começar a abrir o caminho para entender o pensamento de Nietzsche. A gente pode ler os outros livros, né, da coleção dele, de todo o pensamento filosófico dele, só que como Nietzsche escreve por aforismos e fora de ordem, então o que eu tentei trazer aqui foi uma lógica para a gente entender, para a gente conseguir seguir, na verdade, a lógica dele através de explicações mais aprofundadas. Porque você pode ter explicações em outros livros, como, por exemplo, Ecce Homo. Você vai ter explicações sobre a vontade de potência, sobre o Übermensch. Outros livros também podem ter essas explicações.
Mas nessa ordem que eu tô oferecendo para vocês, vocês vão entender os conceitos com mais profundidade. Então vamos lembrar de novo: Deus está morto, niilismo, transvaloração de valores, vontade de potência, Übermensch. Essa é a lógica. Nietzsche entende que a moral é decaída, ele se livra de todas desses valores morais, ele começa a repensar os valores morais e dentro de uma vontade de mudança, dentro da vontade de potência, ele alcança o sobre-humano, ele alcança o Übermensch, que é um homem dotado de uma moral única e inabalável. Então eu espero que essa explicação te dê vontade de ler, te dê vontade de entender, e eu deixo o espaço aberto para que a gente possa debater mais Nietzsche, que é um filósofo encantador, que é um filósofo maravilhoso e que tem ideias que modificam o nosso pensamento para todo sempre.